Se você, assim como eu, nasceu depois dos anos 2000, talvez não entenda a importância de Franz Beckenbauer pro futebol até os dias de hoje. Mais do que um jogador que conquistou tudo que foi possível dentro de campo, ele foi responsável por revolucionar a modalidade, tanto como líbero, posição que nunca mais foi a mesma depois dele, quanto como técnico, onde também foi revolucionário e vencedor. Franz Beckenbauer is a true footballing legend. Nos anos 1960 e 70, o futebol era duro, marcado por defesas fortes e muitas vezes violentas. Beckenbauer entrou nesse cenário como um zagueiro diferente. Ele não queria apenas destruir jogadas, ele queria construir o jogo desde a defesa. Franz não tinha o porte físico de um zagueiro padrão da época, mas tinha algo raro, uma mente que enxergava o campo inteiro. E por isso ele queria ser mais do que um defensor. No options in midfield, so why not have a pop? Foi assim que o lendário camisa 5 reinventou a posição do líbero. O líbero geralmente jogava atrás da zaga, e Beckenbauer transformou essa função em uma arma. Ele começava as jogadas de trás, carregava a bola com estilo, lançava atacantes, o que fez a defesa virar ataque também. Franz Beckenbauers 5:1. Der Kapitän setzte den Schlusspunkt. Aliado a isso, ele tinha uma calma de invejar. Nunca parecia apavorado, sempre sereno e consciente do que fazia em campo. A bola chegava até seus pés e, em vez de dar um chutão como se esperava, o que se via era ele respirando, levantando a cabeça e encontrando a melhor solução. Meio estranho, né? Mas assim era Beckenbauer. E foi em torno desse seu estilo de jogo que duas das mais potentes equipes da história do futebol surgiram: a seleção da Alemanha Ocidental e o Bayern de Munique da década de 70. Beckenbauer foi o maestro dessas duas equipes que ganharam absolutamente tudo. No Bayern foi onde ele nasceu como jogador, viveu e morreu como lenda. Müsst ihr recht lang im Training? Na, gar nicht. Gar nicht? Das ist lustig. Wir spannen uns die Kraft für Spieler. Em 1959, ainda garoto, o pequeno Franz foi para as categorias de base do clube bávaro. Na época, o time não era a potência que conhecemos hoje. Pelo contrário, era pequeno dentro da Alemanha, sem grandes títulos nacionais e muito menos continentais. E foi Der Kaiser o ponto de ignição para mudar esse cenário. Ele subiu para a equipe principal em 1964. Tinha só 18 anos, mas já mostrava algo diferente. Não apenas a calma em campo, como também o espírito de liderança. A imprensa e os torcedores já enxergavam no jovem a chave para a mudança definitiva do rumo do clube. E eles estavam certos. Na década de 1970, o Bayern virou sinônimo de glória. Beckenbauer foi o cérebro de um time que tinha Sepp Maier no gol, Paul Breitner como lateral, além de Rummenigge e Gerd Müller no comando do ataque. O resultado foi a criação de uma dinastia que perdura até hoje. Entre 1971 e 1974, eles foram campeões alemães e também ganharam 3 vezes consecutiva a Liga dos Campeões, em 74, 75 e 76. Era o cartão de visitas de um clube até então pouco comentado no mundo do futebol. A personificação de Beckenbauer em símbolo daquele Bayern multicampeão passa completamente por seu estilo de jogo inteligente, eficiente e elegante. Ele transformou a imagem do time em algo maior. Não era apenas um clube vencedor, mas que tinha uma identidade, jogava com inteligência e estilo. Em paralelo a isso, Der Kaiser ainda usou de sua genialidade para fazer da Alemanha uma potência futebolística. Os alemães já eram campeões do mundo em 54, quando Beckenbauer ainda era criança. Mas faltava à Alemanha algo que na década de 70 países como Brasil e Itália já possuíam: uma aura, um respeito que se desse sozinho. A famosa camisa que coloca medo nos adversários. Os campeões do mundo de 1954 foram gigantes, mas quase todas as pessoas da época falavam: o grande time daquela Copa foi a Hungria de Puskás, derrotada na final justamente pela Alemanha. Aos alemães, a taça não era o suficiente. Era preciso que a escola alemã reverberasse pelo mundo. E assim, no Bayern, Beckenbauer foi o arquiteto de tudo isso, dentro e fora de campo. Quando começou a ser dominante na Bundesliga, o camisa 5 fez a Alemanha Ocidental ser dominante no cenário mundial. Começou em 1972, com a Eurocopa. 18 anos depois do Milagre de Berna, a Alemanha voltava a levantar uma taça, e fazia isso com estilo. Massacrou a forte União Soviética na final, um sinal do que estava por vir 2 anos depois. 1974 foi um ano mágico para Beckenbauer. Em 17 de maio, foi campeão da Champions pela primeira vez com o Bayern de Munique. Menos de 2 meses depois, em 7 de julho, levantou a Copa do Mundo com a sua seleção. E não qualquer Copa do Mundo. Foi simplesmente em cima da Holanda de Cruyff, a laranja mecânica.
mecânica. Se a Alemanha buscava ser mais do que campeã da Copa novamente, conseguiu fazer isso em 74, quando sob a liderança de Franz mostrou ao mundo a maestria alemã em dominar sistemas táticos. E Beckenbauer era quem aplicava isso tudo em campo. Um zagueiro que subia ao ataque rompendo linhas e que deixava os adversários perdidos, sem saber como reagir às mutações táticas da Alemanha. Beckenbauer, com o Bayern e a seleção, colocou o futebol de joelhos. Foi antídoto à laranja mecânica, ganhou a primeira Copa pós-Pelé e colocou no mapa duas forças que perduram até hoje. E talvez a durabilidade da Alemanha e do Bayern como forças gigantescas do futebol seja o seu principal legado. No final dos anos 70, Beckenbauer deixou o Bayern de Munique e migrou para os Estados Unidos, onde, ao lado de Pelé, fez parte do lendário New York Cosmos. Depois, já como técnico, manteve sua impecável contribuição para o futebol alemão. Assumiu a seleção em 1984, chegando a 2 finais seguidas de Copa do Mundo. Em 1986, perdeu para a Argentina de Maradona. Em 1990, na Itália, se vingou de Diego e dos argentinos para conquistar o mundo pela segunda vez, a primeira como treinador. Pelo Bayern, claro, ele também foi técnico, apesar do sucesso ser relativamente menor. Venceu apenas uma Bundesliga e uma edição do que hoje é a Liga Europa. Mas na diretoria bávara fez a diferença mais uma vez. A mentalidade de que o Bayern é praticamente a mesma coisa que a seleção alemã e que seu domínio é total na Alemanha se dá muito por conta do que Franz fez como dirigente. Foi presidente tanto da Federação Alemã quanto do clube. Pela Alemanha, ainda foi um dos principais responsáveis pelos lobbies que fizeram o país ser sede da Copa do Mundo de 2006. Nun zum Fußballspieler des Jahres 1974, unseren Franz Beckenbauer. Se quando Beckenbauer começou, o Bayern não tinha nenhuma Champions, hoje tem nada menos do que 6. Se a Alemanha tinha uma conquista solitária como seleção, hoje tem 4 Copas e 3 Euros, a seleção europeia mais vitoriosa da história. O Bayern é temido, a Alemanha é temida. E tudo isso passa pela grande contribuição do gênio Franz Beckenbauer, der Kaizen, que faria 80 anos nesse 11 de setembro. Uma lenda do futebol e do esporte que vai pra sempre ser lembrada. Was ist Glück? Einfach dabei zu bleiben, einfach weiter zu leben, das Leben so zu nehmen wie spielerisch ernst. Das glaube ich, das ist mir ganz gut gelungen.